Olá, eu me chamo Larissa Carvalho, eu sou bolsista PIBIC FAPEMA, sob orientação da professora doutora Flávia Castelo Branco Vidal, do Departamento de Morfologia do CCBS da Universidade Federal do Maranhão. Hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Determinação dos parâmetros antropométricos e bioquímicos pré- e pós-cirúrgicos e a prevalência do polimorfismo do GNFTO em indivíduos submetidos à cirurgia bariátrica em um hospital privado de São Luís, Maranhão. A obesidade ela é definida como o acúmulo normal ou excessivo de gordura que apresenta risco à saúde. A obesidade é de origem multifatorial, da qual pode ser ambiental, nutricional, psicológica e, em alguns casos, genética. Em relação à contribuição da genética para a obesidade, até o momento, a associação mais relacionada é da obesidade e o polimorfismo do gene FTO. O gene FTO, ele atua no processo de regulação do apetite e indivíduos em homozigose apresentam menor saciedade, maior acúmulo calórico, consumo calórico e maior acúmulo de gordura corporal. O polimorfismo no gene FTO pode causar modificações celulares com mitocôndrias pequenas e adipócitos grandes. Dito isso, nosso trabalho teve como objetivo geral a avaliar a relação entre o polimorfismo do gene FTO e a perda de peso em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica e teve como objetivos específicos analisar os fatores socioeconômicos, antropométricos e clínicos dos pacientes com a prevalência do polimorfismo. Em relação à nossa metodologia, ela pode ser dividida em 5 etapas, como é mostrado no fluxograma, nas quais iniciaram no hospital e elas foram finalizadas no laboratório de biologia molecular. A coleta de amostras foi feita após o termo de consentimento livre esclarecido ser assinado. A coleta foi feita pelo próprio paciente, com suave na boca, e depois as amostras foram levadas para o laboratório de biologia molecular. Nós coletamos os dados antropométricos direto dos prontuários, nós coletamos os dados clínicos, os dados socioeconômicos e os dados antropométricos. Nós realizamos a extração de DNA com kit, como a imagem ilustra. Nós realizamos a técnica de PCR real com sondas específicas para o GNFTO e o reagente chamado Tachymen. E nós realizamos a análise estatística separando os grupos e separando os indivíduos em dois grupos. Os grupos em homozigose, polimórficos e heterozigotos, e o outro grupo denominado de grupo selvagem. Os testes estatísticos foram feitos no programa chamado GraphicPad Prism, adotando P com valor inferior a 0,05. Em relação aos resultados de discussão, nós entrevistamos 44 pacientes com idade média de 36 anos. A maior parte dos pacientes eram mulheres. Entre as mulheres, a maior parte era parda, com ensino superior completo, casada ou em união estável, e mais de 50% foram submetidas ao método cirúrgico denominado sleeve. Os nossos resultados obtidos estavam de acordo com o esperado e de acordo com a literatura, tendo em vista que se tratava de um estado que apresentou alto índice de miscigenação e o trabalho foi feito em um hospital particular. Em relação aos dados clínicos, a maior parte não eram diabéticos, não apresentavam hipertensão, apresentavam dispneia e também apresentavam esteatose hepática. Em relação à genotipagem, 10 pacientes eram homozigotos polimórficos, 17 pacientes eram heterozigotos e 17 pacientes eram do grupo selvagem. Nós cruzamos o resultado da genotipagem com os dados clínicos, antropométricos e socioeconômicos, e apenas a variável diabetes mellitus esteve presente de forma significativa em pacientes que possuem um alelo polimórfico. E nós também cruzamos esses dados com o índice de massa corporal e a média mediana dos pesos, e foi observado que tanto os indivíduos com o genótipo selvagem quanto os indivíduos que apresentavam polimorfismo perderam peso de forma igualitária, de forma que não houve relevância estatística com a relação entre o polimorfismo e a perda de peso dos pacientes. Com isso, foi possível concluir que a maior parte dos participantes do nosso trabalho eram mulheres pardas, com ensino superior completo, não diabéticas, sem hipertensão arterial, sem dispneia e com esteatose hepática. Apenas 10 participantes apresentavam o polimorfismo do gene FTO. Não houve relação estatística com a redução do índice de massa corporal após a cirurgia em relação ao polimorfismo, e apenas a diabetes mellitus foi estatisticamente significativa para o polimorfismo FTO. Essas foram algumas das referências que eu utilizei ao longo da confecção do trabalho. E estes são os meus agradecimentos. Agradeço à Universidade Federal por todo o incentivo e estrutura, ao Laboratório de Biologia Molecular e à FAPEMA por todo o investimento ao longo da pesquisa. Muito obrigada.